Boa noite, senhor me ouve? Boa noite. Tudo sim? Opa, muito bom, obrigado aí pela sua presença. Mais uma noite de live aqui na JP Roots 67, o som da resistência. Eu me chamo JP e hoje vamos estar conversando com o pastor Marcilon, vários assuntos, né? Embora o tema seja sobre o que está acontecendo nas igrejas, com essas questões políticas, a sociedade está dividido. O pastor também tem outros assuntos também sérios e importantes para falar. Também tem um assunto muito bom que é o aniversário da congregação dele. E nós estamos juntos aí para ouvir tudo isso. Quero dizer para você que vai assistir a live e que vai posteriormente, através dos cortes, que a Cris não vai poder participar porque ela trabalha, né? A nossa live normalmente ela acontece na sexta-feira, mas como o pastor só pode às terça-feira, nós abrimos esse precedente para ele e a Cris não vai poder participar. E é esse aí que é o nosso recado. Pastor, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Dou o senhor a voz aí para o senhor iniciar aí com a sua fala, o que o senhor tem para dizer primeiramente. Boa noite, JP. Boa noite, todos os ouvintes da Web Rádio JP Roots. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com você, abordando sempre assuntos interessantes que você traz para conosco. E para mim é uma honra estar mais uma vez frente a frente com você. Opa, obrigado. Então, pastor, a gente vai começar aí os debates. O senhor tem algum assunto, antes de a gente entrar no tema que o senhor queira falar, o senhor quer falar primeiro sobre a questão muito séria, muito grave aí que o senhor falou que tinha para denunciar, e também tem a questão do aniversário da igreja. O senhor fica à vontade para abordar esses temas antes que a gente entre no tema central da live. Tá ok. Então, é, a última conversa que nós tivemos, a gente estava começando a engatilhar o nosso ministério, estava com poucos meses de inaugurado. E agora nós já estamos indo, agora em janeiro já nós estamos indo para o terceiro mês, terceiro ano de Ministério Aberto, onde muita coisa depois daquela nossa primeira conversa mudou, onde nós hoje temos uma formação ministerial bem equivocada, bem excelente, como presidentes, vice-presidentes, secretários, tesoureiros, e para mim é gratificante estar passando isso. Um outro assunto que eu até mandei para o senhor aí, com certeza o senhor também deve ter visto, foi. Pode me chamar de você, por favor. Eu te chamo de senhor pela questão ministerial, tá? Pelo respeito ao seu cargo como pastor. Eu sei que você é um cara mais jovem do que eu, mas você pode me chamar de você. Fica à vontade, por favor. Perfeito, perfeito. Um outro caso bastante intrigante e até mesmo um pouco revoltante, que aborda também o tema que nós vamos entrar nessa noite, é a questão da saúde. Como eu te falei, eu já perdi dois filhos para a negligência médica do nosso estado, aonde dessa última vez agora eu fiquei cerca de 3 meses dentro do Hospital Marisca Ribeiro, e eu não vi um político fiscalizar, eu não vi um político bater de frente, eu não vi um político defender a causa da população brasileira, da população carioca. Eu tive um filho agora, por último, JP, que ele nasceu com cardiopatia. E cardiopatia, ele faltava uma veia que ligava o coração ao pulmão. E o hospital de base que nós tínhamos era o citado, não sei se eu posso citar o nome dele, Ah, fica à é, vontade. Por favor. é o Hospital da Mulher aí de Bangu, o Marisca Ribeiro. Inclusive eu trabalhei nele. Eu trabalhei nele uma semana. Em que Uma ano? semana. Foi tem uns 2, 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Ah, Eu moro aqui, eu tá, moro tá, em Bangu. Eu moro em Bangu. estamos bem hoje. Então o meu filho nasceu e foi transferido para Barra para fazer a cirurgia. Passou o processo cirúrgico, a recuperação, só que aí ele teve que retornar ao hospital de origem, que no caso era o Marisca. E quando chegou no Marisca, ele teve os piores atendimentos. Não só ele, mas todas as crianças. Inclusive liberação de máscaras dentro da UTI neonatal. Os boatos no corredores do hospital era que a diretora da UTI neonatal
odiava, com uma palavra um pouco pesada, mas essa foi as palavras que a gente ouvia, odiava crianças com cardiopatia e após 3 meses meu filho veio a óbito e o revoltante é que nenhum político chegou e fiscalizou e muita negligência médica dentro do hospital. Isso é terrível. Eu tive uma experiência de trabalhar ali, eu trabalhei uma semana. Na verdade, era uma OS, né? Nós temos o serviço médico, um serviço que era para ser público. Então, deveria ter funcionários públicos, mas não, a maioria são OS, muitas vezes, que não pagam mesmo para o funcionário. É toda aquela crítica que a gente já conhece, aquela história que a gente conhece. Infelizmente, a nossa saúde ela está doente, isso já há muito tempo. E não me surpreende nada se isso que o senhor acabou de citar aconteceu com seu filho. Viu? O senhor não denunciou, não fez nenhuma denúncia para a polícia, coisa parecida? Então, depois de todo o ato, depois de todas as coisas que tinham acontecido, eu e a minha esposa nós fomos ao hospital e pedimos para falar com a diretora do hospital. E uma pessoa da assistência social falou, ela não pode te atender. Essa foi a resposta que ele me deu. E eu já revoltado já, e a gente tinha alguns contatos que tinha acesso direto ao Trino Júnior, a gente foi e falou, ou ela vem nos atender, ou ela vai atender a imprensa. E aí acabou que a gente foi levado para uma sala, da sala nós fomos levados para um outro gabinete, do gabinete nós fomos levados para a secretaria da UTI neonatal, onde a gente pôde conversar, mas mesmo assim a responsável local do hospital não veio nos atender. Quem veio atender foi a responsável pela UTI. E um dos assuntos que a gente mais abordou para ela e para todo mundo foi a liberação da máscara dentro da UTI. A gente sabe que se alguém está dentro de UTI, ou criança ou adulto, está com um problema grave. Liberar a máscara e automaticamente quando a gente conversa, a gente saliva. Então, como é que eu estou com a criança recém-operada e funcionários do hospital vêm salivar em cima? Então, a gente conseguiu os laudos, entregar os laudos todos em DVD já para complicar mais um pouco. E é a história de hospital público, hospital do estado, do município. Não tem advogado que queira encarar porque acha que é causa perdida. Então, não teve para ir à frente. E agradecer a você mais uma vez que estou trazendo esse desabafo pela primeira vez em rede pública, em rede nacional. Infelizmente, o senhor é mais um de muitos, né, que passa por isso. E, infelizmente, eu tenho 57 anos, eu venho vendo essa história acontecer há muito tempo. Eu trabalho na saúde, já trabalhei na saúde, hoje em dia eu não trabalho mais. Mas, infelizmente, a saúde pública ela é isso aí. É onde está a política, ela consegue corromper, estragar, destruir. E, lógico, pode ser velho, pode ser adulto, criança, então parte do coração. Era aquela foto que o senhor me enviou, Isso, é aquela publicação. ficou muito triste. Eu vi aquela foto, eu fiquei muito triste, assim, muito forte. Gente, a que ponto chega o desrespeito dos políticos para com o cidadão? É, Mas tem tudo a ver com essa desinformação que nos circunda, que a gente acaba dividido entre um e outro, né? Ah, você é Lula, você é Bolsonaro, e as causas que a gente precisa realmente focar, a gente não foca, a gente não discute, a gente não cobra, que é justamente essa, que é o cobrar um atendimento na saúde digno, humano, que é cobrar uma educação, que é uma segurança. Está vendo aí relatos de mortes, de assassinato, Dia dos Pais. Infelizmente, né, nós estamos perdidos. Ou acho que realmente, mais do que nunca, a igreja tem que, né, mostrar o seu papel que veio nesse momento de tanto em que a sociedade está desestabilizada. E a gente vê o quê? Que a igreja não está preocupada com essas coisas. Não digo todas. Acredito que a sua igreja, eu já conheço o senhor já há um tempo, né?
nós já conversamos, tem um papo, eu sei que o senhor tem uma outra postura, mas infelizmente, pelo menos os grandes pastores midiáticos, eles estão muito preocupados com outras coisas que não é pregar o evangelho que cura, que salva, que liberta e que traz conforto para a sociedade. Mas antes de entrar nesse tema, vamos falar sobre o aniversário da sua igreja, por favor. Fala mais um pouquinho aí, para ter algum evento, como vai ser? A gente, desde o primeiro ano, a gente faz 3 dias de culto, que a gente chama de congresso. A gente inicia na sexta e finaliza no o domingo. Esse ano a gente está planejando algo muito bacana que não foi nem trazido para a igreja ainda, mas eu já vi que entrou ao vivo aí uma membra da igreja e ela vai saber que de primeira mão. A gente está planejando a abertura do nosso terceiro aniversário o seguinte. Primeiro dia, sexta-feira, um culto só com as mulheres, só para as irmãs, dirigido por irmãs, pregada por irmãs, com toda a igreja, claro. Entrada da bandeira, as irmãs dirigindo, irmãs louvando, irmãs pregando. No segundo dia, a gente. No segundo dia, a gente. Nós vemos com consagração de ministros, a gente traz o corpo de obreiros que vai exercer a função no ano de 2026. E no último dia, no domingo, a gente ministra a Santa Ceia e comemora, que é a data oficial do aniversário, o encerramento do congresso, comemora com um bolo para a igreja e tudo mais. E os 3 dias são festa. E você está convidado, viu? Poxa, olha aí, vai ter bolo, tô dentro. É em Belfort Roxo, não é isso? Não, Mato Alto, Guaratiba. Mato Vizinho, Alto. Bem próximo vizinho. aqui. Eu tô pensando que o senhor é de Belfort Roxo. Proximidade, Claro, com tá certeza. bom? Então, vamos voltar agora. O senhor quer falar mais alguma coisa referente a esses assuntos? Não, não, tá liberado agora. Então tá tudo bem. Então, entrando já dentro do tema que é o papel da igreja em uma sociedade dividida pela política, então eu quero iniciar falando, eu não estou aqui para meter o malho na igreja de ninguém, não estou aqui para falar mal de pastor nenhum, não estou aqui para querer deixar dinheiro desconfortável, tanto que o pastor é meu convidado, ele jamais faria isso com ele, por ele ser um pastor evangélico, mas eu sei também que ele é uma pessoa consciente. Nós fizemos uma primeira live, ele foi muito consciente na sua fala, nas suas colocações, por isso que achei interessante a gente bater esse papo sobre esse assunto que é tão relevante, porque, na minha opinião, eu vejo que, infelizmente, muitas igrejas, não todas, mas como eu já disse no início, estão muito preocupados com o voto, estão muito preocupados em estar colada ao poder. Eu não estou dizendo que você não tenha direito de votar, ou seja no Bolsonaro, seja no Lula, ou seja em quem quer que for, não é isso. Você tem todo direito. Mas a minha estranheza é com relação a como a igreja está usando os membros e como ela está se posicionando nessa questão da, das eleições, da política e tudo mais. E eu queria pedir ao pastor para começar falando como é que ele está enxergando tudo isso, o que, que ele tem visto, E- como e- Deus tem tocado o coração dele nisso aí. Então, depois que você me passou o tema, eu estudei 2 mensagens interessantes. A primeira está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz: Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. É o que a gente está vendo por muitos líderes grandes que estão divididos. De antemão, já quero falar que eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou neutro. E eu seria interessante, maior ainda, que toda a igreja fosse assim, fosse neutra. Não confundisse altar com política, não confundisse voto com ministros, com ministras, com a palavra de Deus.
A gente vê que o texto que eu li fala honrai a todos. Então todos têm que ser honrados, independente da sua denominação ou independente da sua classe política. Amai a fraternidade, honrai a Deus e honrai ao rei. Ou seja, a gente tem visto aí, JP, que tem políticos que a gente vê a Paulista em São Paulo. Tem de início, dois grandes políticos de nome evangélico, que em vez de estar dentro da Câmara dos Deputados, brigando pelo nosso direito, brigando pelo direito da nação brasileira, está em cima de um trio elétrico, decretando apoio ao seu presidente, decretando apoio ao seu presidente, decretando apoio ao seu presidente, julgando o outro, apedrejando o outro, em vez de estar em cima de um trio elétrico, para pregar a palavra de Deus, não, fica usando a palavra de Deus distorcendo, e a gente está vendo uma grande multidão indo. De um outro lado, tem um outro grupo que tem se corrompido, que vem se corrompendo a cada dia e tentando atingir. Então, a sociedade, a população brasileira é quem mais sofre com essa toda divisão, porque não tem alguém que vai olhar e vai dizer, não, vou apoiar Bangu agora, vou decretar uma melhoria para o bairro do Bangu ou uma melhoria para o bairro de Guaratiba, que é aqui onde a gente mora, onde a gente vive, na minha comunidade mesmo. A igreja fica no Mato Alto, eu moro no Pingo d'Água. A comunidade onde eu moro é esburacada, quando chove é cheio de lama, e não tem um político que venha com saneamento básico. Saneamento básico. Não tem um político que chega e fala, vamos fazer isso. Mas vem se aproximando sempre quando chega a política. E a gente vê que vai conquistando igrejas. Na última eleição, a eleição de governadores que teve, eu decretei apoio a um candidato a governador. Eu tinha um zap pessoal do cara. Eu falava com o cara todo dia me mandava mensagem de bom dia. Oi, bom dia, pastor Marcilon, como é que vai? Tá, que não sei o quê. Candidato do Partido Novo. Que depois que acabou a eleição, ele não foi eleito. Simplesmente ele sumiu de todas as redes sociais. Aí eu trago um cara desse para a igreja, coloco um cara desse em cima do altar, honro um cara desse, a população, os meus membros vê que eu estou dando moral e depois que acaba ele vira as costas para mim, vira as costas para a população, fica feio para o evangelho. Terrível isso. E qual é a outra palavra que o senhor falou? Tem duas? A outra palavra, ela está em Provérbios, capítulo 28, versículo 16. O governante sem sabedoria também multiplica as opressões, mas aborrece a avareza que prolongava os seus dias. O sacerdote sem inteligência ou sabedoria também multiplica as opressões. Infelizmente, toda a Bíblia traz a nossa vida. Toda a Bíblia traz a nossa história. Você sabe que eu não estou falando mentira acerca disso. Então, a gente vê que aos poucos a Bíblia tem se cumprido. E aos poucos a sociedade tem se corrompido. Igual está escrito. A gente pode ter aí ministros e ministras que estão sem sabedoria, estão sem visão. E está causando essa guerra. A gente está vendo aí o presidente lá dos Estados Unidos querendo taxar, ou até já taxou o Brasil em 50%. E quem sofre com tudo isso? Eu e você que sobrevive de um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, para tentar comprar as coisas. Vai querer atacar o Pix ainda? Tá querendo atacar o Pix, taxar o Pix? Então, assim, eu vou fazer muitos questionamentos. Lógico, o senhor fique à vontade para querer responder ou não, tá? Porque eu vou citar o nome que eu vejo, não tem como não fugir disso. Né? Então, o primeiro questionamento que eu faço é: nós temos uma chamada bancada evangélica. Né? O que a bancada evangélica ela tem proporcionado para as igrejas, que o senhor saiba? Então, eu fazia parte, eu fui membro da igreja de Ivec, da igreja do Silas Malafaia. E eu sempre vi que vez e outra, sempre ia pregar lá o Marco Feliciano, que é um dos que compõem essa suposta bancada evangélica.
um homem total humildade, vamos abrir aspas e fechar aspas. E Uhum. é aquilo. Ele prega numa igreja grande. A gente sabe que não é de graça, não é. Ah, eu tô indo pregar lá no JP porque eu sou humilde. Na verdade é para tirar o que tem. Então, no meu ponto de vista, a bancada evangélica, ela não está trazendo nenhum tipo de melhoria, nem para a igreja, nem para a população. Ela está É, ela tá vivendo em guerras. Ela está vivendo em guerras. Essa, no caso, é a palavra. certo. O senhor já citou, eu queria deixar para mais tarde, mas já que você citou o nome da pessoa, Silas Malafaia, né? Assim, eu já admirei muito o pastor Silas Malafaia. Desculpa, eu já assisti muita pregação dele, eu não sou mais evangélico, já fui só afastado, já falei isso para o senhor, você sabe, mas volta e meia eu sempre ouvia, eu achava muito abençoada a pregação dele, aquela coisa toda, mas de um tempo para cá eu vejo ele muito, mas muito, muito atrelado à política, de uma forma exacerbada. Não que ele não dê, não estou dizendo que ele devia estar do lado do Lula, também não é isso. Diferente do pastor, eu tenho uma postura à esquerda, mas não uma esquerda partidária. Que as pessoas elas confundem e, resumidamente, dizem isso, que se você é esquerda, você obrigatoriamente é lulista, é petista, e não é. Eu sou antipartidário, eu não sou filiado a nenhum partido. Mas é claro que por uma inclinação à esquerda, eu vou votar no partido de esquerda, porque eu tenho as histórias, né, tem outras coisas, tem a filosofia, tem as ideologias, que não cabe falar aqui agora. Uhum. Porém, então eu vejo no Sila Malafaia essa ligação com o Bolsonaro, que eu fico, eu não sei como explicar, ele querer empurrar um cara que é desbocado, um cara que já falou inúmeras barbaridades, um cara que xinga milhões de palavrão, e leva o cara para o altar. O cara sobe no altar, o cara fala no altar da igreja, no microfone, que é lugar de pregação. O cara faz inúmeras coisas. Gente, e, e fala que é Deus que está operando, que tá apoiando isso. Eu me lembro que em 1991, se eu devia ser bem jovem, um garoto, acredito eu Não tinha era lá já nascido, os meus 20. Era o quê? não era nascido ainda, não. Nasci em Ah, 92. então, em 91 ou em 90, quando teve a eleição que o Collor ganhou, o Collor de Mello, eu frequentava a Igreja Universal. E eu me lembro quando teve essa questão da eleição, né, tava Lula e Collor, aquela disputa toda, e eu já tinha essa inclinação para a esquerda, e eu, por quê? Porque a direita representava o lado das elites, eu não me sentia representado por eles, tá entendendo? Eu não tinha essa ligação com a elite, e eu via que a direita governava para as elites. Então, tudo bem. E eu ouvi dizer que a igreja e política não se misturavam nessa questão. Mas, porém, eu vi uma maciça campanha da Igreja Universal para apoiar o Collor. Por quê? Porque havia outros interesses. E o Bispo Macedo, um dia antes da eleição, ele subiu no altar. Isso ninguém me contou, eu vi, eu estava lá presente. Na igreja suburbana, ali na igreja da vida suburbana, que era a principal deles, agora tem a catedral. E ele pegou o microfone e ele disse, com essas palavras, abre aspas, o Espírito Santo de Deus me disse que o presidente do Brasil tem que ser o Fernando Collor de Mello. Fecha aspas. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque dizem que a ofensa ao Espírito Santo ela não é perdoada, É o único pelo que eu já pecado que não li. tem perdão. É um pecado que. Sabe? E o cara mentiu usando o nome do Espírito Santo. Ele mentiu. Ele mentiu porque eu ouvi ele mentindo. E aquilo, aí quem votou no Lula, né, teve aquela coisa toda, o Lula, né, maciçamente no Rio de Janeiro teve muito voto, e muita gente da igreja. E o cara falou o seguinte: quem votou no Lula é porque tá com o diabo, tá com o demônio. Então aquilo me impactou negativamente e eu acabei saindo, né? Um dos motivos que eu acabei saindo.
E hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo dentro das igrejas. Pô, se pega, você bota aí na internet, vai no YouTube, tá lá, pastor falando no púlpito, ó, quem votou na esquerda aqui pode ir embora. Não vai participar da Santa Ceia. Gente, é sério isso. Tá entendendo? Eu tô rindo, mas, cara, é uma coisa muito séria. E eu queria entender, pastor, como é que é isso? Como é que pastores se envolvem a esse nível, a esse ponto, com a política? A gente estava no trabalho hoje, eu trabalho na Barra da Tijuca, no Quebra-Mar. E a gente estava no trabalho hoje conversando exatamente sobre isso. Sobre Deus falar. E a gente entende que para Deus falar, Deus está falando comigo para me falar para você. Eu tenho que estar muito puro. Eu tenho que estar muito puro. Eu tenho que estar limpo. E pelo menos 90% da população hoje, ela não tem essa pureza toda dentro do coração. Até porque se nós tivéssemos 100% de pureza, nós não estaríamos mais aqui. Estava arrebatado, né? Já tinha sido arrebatado há muito tempo. E a gente vê que as pessoas estão usando o altar para isso, ou até mesmo para atingir ou para tirar outras pessoas. A respeito da sua pergunta, para não fugir dela, é, é muito complicado. É muito complicado porque envolve tudo uma questão de dinheiro. Envolve tudo uma questão de dinheiro. Se você me der um dinheiro, eu vou decretar um apoio a você. Então, se minha igreja é grande, se minha igreja tem pelo menos 1.000 membros, é 1.000 membros, é 1.000 votos que eu tento conquistar para você, dos meus membros, fora os agregados da casa desse membro. Porque, um exemplo, eu tenho 32 anos. Vamos jogar um exemplo que eu tenho um filho com 18, já vota. Então, se o meu pastor me convenceu a votar no Bolsonaro, eu vou chegar em casa e vou falar com a minha esposa, vamos votar no Bolsonaro. Vamos. Aí eu vou chegar pro meu filho e falar, você também tem que votar no Bolsonaro. Então já são 3 votos dentro de uma casa. A gente multiplica, já são, de uma igreja com 1.000 membros, são 3.000 votos. Então, quanto mais eu usar Deus, mais eu convenço a pessoa. Quanto mais eu trazer a pessoa para perto de mim, a pessoa ter confiança em mim, e eu ministrar uma palavra e falar que é Deus, a pessoa vai acreditar. A gente está aqui na live, e tem uma menina, como eu já falei, que ela é membro do nosso ministério. Ela é membro do nosso ministério, que é a Camille. Colocou aí, Amo. Ela quando entrou na igreja a primeira vez, ela entrou afastada. Primeira visita que ela fez na igreja. E Deus me revelou através de uma mensagem que tinha um demônio chamado depressão, que estava oprimindo ela. Entreguei o recado que veio até mim através da mensagem que foi ministrada, que agora fugiu da memória. Fiz o apelo, ela aceitou Jesus. Hoje a gente vê uma menina que já está pregando quase mais que eu. Está pregando quase mais que eu. É professora, menina inteligente, menina jovem e tem um futuro para frente. Então, se a igreja se preocupasse exatamente nisso, em cuidar de almas, em cuidar de quem está doente, quem está ferido, a gente vê que o evangelho seria melhor e a política não tentava infiltrar dentro da igreja. Na última eleição que teve agora para vereadores, eu fiz quase essa loucura. Não cheguei a levar dentro da igreja. Uma amiga minha se candidatou a vereadora e na época eu estava com uma campanha de oração dentro da minha casa. Eu levei essa amiga minha lá e junto tinham pelo menos umas 20 pessoas lá. Eu apresentei, ó, essa minha amiga aqui, ela tá vindo candidata a vereadora, vamos dar um apoio, tá? Então, ficou lá, tá? Infelizmente, ela não conseguiu ganhar. E após a sua derrota, ela foi para a rede social tentar me atingir. Por quê? Porque a gente foi num culto da igreja dela. A gente chegou na igreja dela, era 7 horas da noite. Ela não tinha chegado. Tinha apenas um evangelista na igreja. O evangelista olhou para mim e falou: pastor, começa o culto. E eu falei: não, prefiro esperar a pessoa chegar, para não citar o nome dela. Prefiro esperar a pessoa chegar. Como é que eu sou de uma igreja, vou visitar a sua igreja, você não está, e o seu evangelista pede para me iniciar o culto? Eu estou colocando a mão em algo que não é para me colocar tão cedo.
Nisso deu 9 horas da noite, ele falou, tô indo buscar ela, ela tá chegando ali. De 7 a 9, tô indo buscar ela, ela tá chegando pra gente começar o culto. Aí eu falei, gente, não rola. Eu chamei meu Uber, entrei dentro do Uber, eu, a minha esposa, uma missionária e mais uma membro da igreja. Falei, não rola. Entrei no Uber e fui embora. No outro dia tava ela nos status falando a seguinte frase, abre aspas. Existe pastores vestidos com lã de ovelhas, mas são lobos. Ontem, um tentou se aproximar de mim por interesse. Por interesse. Só que Deus me mostrou quem ele é. Fecha aspas. Aí nisso eu saí bloqueando ela na rede social. Como é que eu me aproximei de uma pessoa por interesse? Qual era o meu interesse? Se eu já tinha 100% de certeza que a vitória para ela estava bem longe. Estava bem longe dela obter a vitória. Eu fui na igreja dela, fui colaborar com ela, fui cooperar com ela depois da eleição, mesmo sabendo o resultado que era derrota para ela. Depois da eleição, só porque eu iniciei, eu virei um lobo vestido de pele de ovelha. Não foi conveniente para ela. É, Infelizmente é uma coisa. Assim, volto a dizer, gente, a gente não está aqui para meter o mal em igreja, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas só vamos falar de fatos que estamos observando acontecendo, né? Então você pega a internet, aí você vê lá uma mulher lá cantando dentro da igreja. E o Bolsonaro ganhar, eu vou ouvir o choro do PT, fez um corinho com essa música. Gente, e por aí outra lá profetizando, eis que o Senhor falou para mim que havia dois, então era 22. Coisas bizarras, gente. Isso o pessoal usando a igreja. Eu estou dizendo, eu não tenho nada contra você que é crente e votou no Bolsonaro. Não é disso que você está. Você tem de votar em quem você quiser. Não estou dizendo que não, você tinha que votar no Lula. Não é isso. Você tem que votar em quem quiser. na, 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 Agora, na, na, na verdade, sem querer lhe interromper, a população evangélica traz o Bolsonaro como um evangélico. E na é. verdade, na verdade, o evangélico da casa é a Michelle, não é ele. E, Hum, eu sempre tô conversando com a minha esposa acerca disso, eu falo, me lembre um pastor, me lembre um obreiro, nem pastor, me lembre um obreiro que estava junto com ele quando ele entrou no carro presidencial a primeira vez. A gente vê que tinha um padre e, se não me falha a memória, era um budista, não tinha nenhum evangélico. Como que eu sou evangélico e vou convocar, não atingindo religião de ninguém? Vou uhum. convidar um budista e um padre, mas não convido um obreiro da portaria da minha igreja. Então, bem complicada essa situação. E nem, não só isso, ele foi em templo maçom, ele foi em templo de candomblé, ele foi na igreja católica, ele foi nas igrejas evangélicas, ele foi tudo quanto é igreja, tudo bem, fez a campanha. Foi lá vender o peixe dele para conquistar o voto. E os caras, eles são evangélicos, são budistas, são maçons, pode ser qualquer religião, eles têm o direito de votar em quem eles quiserem. Eu vou bater nessa tecla. Ninguém é obrigado a votar na esquerda. O que nós criticamos é a forma como os pastores conduzem isso e permitem isso. Você vê pastor, acabou o culto, botou todo mundo na frente da igreja. Isso foi na primeira eleição que ele ganhou. Botou todo mundo de frente ao altar fazendo sinal de arma. Todo mundo que é o símbolo dele. Foi isso dentro da igreja. E inúmeras coisas que, não somente a conduta dele, mas a condutas de outros pastores, como por exemplo Marcos Feliciano. Gente, o Marcos Feliciano é uma pessoa insuportável. Me desculpe se o senhor conhece ele, ou tem, mas para mim ele é uma pessoa insuportável. Ele tem falas horrorosas. Uma vez ele falou num podcast que a África era um continente maldito. Meu Deus do céu. Quer dizer, ou ele é burro, ou na pior das hipóteses ele é um mau caráter. Se ele for pegar a história, ele vai ver que a África ela se tornou maldita pelos brancos que foram lá escravizar os povos, pelos países da Europa que foram lá explorar as riquezas minerais lá, que até hoje é explorado ainda. Né? E desvirtuaram todo aquele território, e misturaram povos. E a África é o que é hoje reflexo do que aconteceu lá.
E o cara chegava para um africano, pegava um africano e falava assim: olha, você tem uma cota de 10 pepitas de ouro para trazer para mim. Aí o cara ia, o cara trazia 9 pepitas, ele era castigado. E como era o castigo? Ele pegava a filha desse cara e cortava ou a mão ou o pé dessa criança. Ele não levou 10, ele levou 9. A meta era 10, mas ele levou 9. Mesmo assim, ele era castigado. Entendeu? Então vai vir um pastor dizer que aquele país é amaldiçoado, aquele continente é amaldiçoado. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma covardia. Sabe? Isso é de uma podridão imensa. Ah, porque tem a religião. Eu não vou discutir se a religião dele é certa ou errada. A Bíblia diz uma coisa, a gente sabe o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que você não pode respeitar o ser humano, a figura humana que está ali. Você não pode querer chegar para um pai de santo e falar para ele que ele está com demônio. Pô, você tem que respeitar ele, independente do que você pensa. Se você tiver uma pergunta para fazer, uma opinião, se for pedida, você vai dar como pastor, você vai ter a sua opinião, que você aprendeu, você não é hipócrita. Você não vai lá comer uma acarajé na festa. Você sabe que não tem nada a ver. Não tem, porque a Bíblia diz isso. Não é que você é melhor do que ele, é porque você segue uma meta, você segue uma palavra. Agora, demonizar, sabe, humilhar, desrespeitar as pessoas, isso é terrível. Sabe? Isso não é legal. Então, eu não consigo olhar para aquele cara do Feliciano e achar ele assim, um homem de Deus. Pô, você pega as figuras que andam com ele. Aquele casal que foi preso nos Estados Unidos porque estava com dinheiro, dólares escondido dentro da Bíblia. Gente, dentro da Bíblia, uma Bíblia falsa, com fundo falso, que é a tal dos Hernandes lá, até esqueci o nome dele, é um casal, que é da igreja que só tinha artistas, só para pessoas famosas. Então você vê a patota de Cosme que está ali, é a música do Zeca Pagodinho, aí, infelizmente, se respinga em quem? Respinga na igreja. Respinga nas igrejas sérias, como a sua, por exemplo. Tu não vai olhar com os meus olhos. Né? Infelizmente, é o que acontece. E aí eu pergunto para o pastor, né, assim, à luz da Bíblia, qual é o papel da igreja nessa sociedade dividida por essas questões políticas? Então, como você falou, e é o que eu sempre friso, a igreja tem que se posicionar como igreja. O templo tem que se posicionar como templo. Não se corromper, não confundir a política com a religião, que eu acho isso terrível. Eu acho isso terrível. Eu sou completamente contra um pastor chegar aqui e falar: eu sou candidato. Se eu ganhar, eu vou mudar. Não vai. Vai chegar lá, ou se corrompe, ou tem um impeachment, ou é morto. Tem essas três opções. Ou se corrompe, ou tem um impeachment, ou é morto. A gente vê, por exemplo, o Tiririca. Ele foi um dos deputados mais votados da história de São Paulo e poucas vezes subiu à tribuna para se manifestar. Então, ou vai ser esquecido igual o Tiririca, ou vai ser esquecido igual o Tiririca, ou vai ficar de escanteio, ou vai ser morto. Então, para ele não ser morto, não ficar de escanteio e não perder as próximas eleições, ele vai se corromper. Isso é óbvio. Então, eu sou completamente contra um pastor chegar, se levantar e falar: eu sou candidato que eu quero mudar essa história, eu quero mudar esse estado. Não, não vai, não vai. Então, se você for chamado para ser pastor, seja pastor. A Bíblia fala que cada um foi chamado para fazer aquilo. Um foi chamado para ser médico, outro foi chamado para ser doutores, outros foi chamado para ser pastores, outros evangelistas. Então, se eu sou pastor, eu não posso querer amanhã ser um prefeito. Ou até posso, com a certeza que vão me corromper. Isso é óbvio. Então, a igreja ela tem que ser posicionada. A igreja tem que se posicionar e esquecer a política e viver o evangelho. Tá, eu sou um pastor, tenho o meu candidato, tenho os meus vereadores, os meus deputados. Por favor, manifesta isso fora da igreja. A igreja é um lugar santo, é um lugar sagrado. Você falou aí acerca dos microfones, acerca das caixas, acerca do púlpito. Isso é tudo santo. A partir do momento que entra dentro de uma igreja e é apresentado, não pertence mais a mim, não pertence mais a você que comprou, é de Deus. É de Deus. Então tem que chegar e honrar aquilo, cair em mãos certas.
Todo culto ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então, se não tem Espírito Santo, você já foi num culto worship, vai ser um culto Não, daquele jeito. Nunca foi um culto worship. Então, o culto não. worship é com os louvores bem suaves. Uhum. Se você entrar com sono, se você entrar pernoitado, você dorme. Aí, eles já ajudam por causa das luzes. É tudo escuro. É tudo escuro. Então, uma igreja que não é dirigida pelo Espírito Santo, um culto, é exatamente desse estilo. Sai de uma mão, já vai para outra, o outro já prega cantando, já vai para o outro vai, e daqui a pouco acabou o culto, não teve palavra, não teve pregação, todo mundo pegou, não teve um direcionamento, não teve uma palavra que edificasse uma vida, não teve uma palavra que levantasse uma autoestima de alguém que entrou para baixo. Como você já falou no nosso último encontro, que é afastado por enquanto, estava logo profetizando, por enquanto da igreja. Você de repente sente de Deus e ir lá na coluna de Betel. Vou usar minha igreja. De ir lá no nosso Agora. ministério. De ir lá no nosso ministério. Chega lá, você vê que eu canto, aí passo para uma outra irmã cantar, para um outro irmão cantar, e você foi lá para ouvir uma palavra que vai levantar a tua autoestima, uma palavra que geralmente mude a tua história de vida, mude a história da sua rádio, mude a história da sua família, e você sai pior do que quando você entrou. E por sinal, em vez de eu dar a benção apostólica, eu vou dizer, ó, amanhã vote em fulano de tal para prefeito. Ah, não. Aí acaba a É, história da igreja. quebra, verdade. Só uma pergunta, uma curiosidade, bateu aqui uma curiosidade. A sua igreja é do Reteté? É, a nossa igreja é uma igreja neopentecostal, porém é assembleana. Nós somos a Assembleia de Uhum. Deus. Uhum. Mas Mas é neopentecostal. rola o Reteté, aquela Tem algumas agitação? irmãzinhas tem algumas irmãzinhas que batem o pezinho lá assim. Ah, legal. É porque tem muitas manifestações diferentes, né? Tem a Igreja Batista. Aliás, eu fui na Igreja Batista uma vez que foi bem isso por aí que o senhor falou, né? Quase que eu dormi. E era bem. Se desse um glória muito alto assim, né? Aí o pastor chamava a atenção. Deus não é surdo, não. Eu, eu, tem uma igreja que eu amo pregar nessa igreja. Eu fui convidado da primeira vez, eu achei estranho. Era um louvor suave, é uma comunidade evangélica. Não vou citar o nome porque vai ter cortes e eu vou Uhum. postar os cortes. É uma comunidade evangélica. E quando eu cheguei lá, os louvores bem suaves, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar aqui? E lá na nossa igreja tem um evangelista que ele caiu de uma laje e ele foi em coma para o hospital. Ou seja, ele foi em coma para o hospital, ficou quase um mês dentro de uma UTI, morto. Que é o evangelista Edmilson. E ele não se controla, né? Se ele sentiu, ele grita, glória a Deus! Ele grita mesmo. Aí quando ele gritou, todo mundo olhou para trás assim. Aí depois a gente pregou, ministrou a palavra e foi bem recebido e Deus operou maravilhas. Pô, bacana, bacana isso. Eu lembro que a conversa já foi para outros rumos, mas é bom assim, é bom fluir assim, pra gente, que é muito pesado falar em política e falar o que acontece, que a gente acaba saindo como juiz. Ninguém aqui é juiz de nada, né? A gente não é dono da verdade, são apenas pontos de vista que a gente tem diferentes e estão botando em pauta. Continuando nessas conversas que a gente está tendo aqui, referente à igreja, assim, como é que o senhor orienta os seus membros na época de política? Qual é a sua orientação? Como Então, pastor, não como homem. a gente só pegou uma época política que foi essa agora na municipal. Quando a gente iniciou, a gente tinha acabado de sair da eleição presidencial, não, onde o Lula foi eleito. Foi. Uhum, Onde o Lula foi eleito. E aí veio a municipal, que foi para prefeito. O nosso conselho, o conselho que eu e alguns irmãos que fazem parte da diretoria passam para a igreja é analisar bem seus candidatos. Analise bem seus candidatos. Analise as propostas do seu candidato e faça a sua escolha. A gente não interfere em quem ele deve votar e em quem ele vai votar. Como eu te falei da pessoa que eu levei lá e apresentei. Apresentei, ó, é candidata a vereadora,
tem seus projetos e aí. O pessoal viu a história dela, ela contou a história dela. O pessoal depois foi pesquisar sobre ela e falou: pastor, não vou votar nessa mulher. Essa mulher tem que se converter, essa mulher tem que aceitar Jesus, essa mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E foi a única vez que eu levei, eu não falei que era para eles votar. Levei, apresentei, e aí a escolha ficou na disposição deles. Que é a disposição deles. E é o que eu falo para não só para os membros da igreja, mas para todo mundo. É sempre bom analisar. A gente vê que tem um percurso político aí de mais ou menos 2 a 3 meses de campanha política. Então, nesses meses, você tem tempo para analisar as propostas. Sendo que pelo menos 90% dessas propostas são propostas enganosas para conquistar nosso voto, etc, etc e tal. Só que sempre é bom analisar. Sempre é bom. O senhor, assim, via algum pastor que esteja envolvido diretamente, ou acho que o membro ele está envolvido com a política é uma coisa. O membro acho que ele tem compromisso, é claro, com a palavra de Deus, aquela coisa toda, mas acho que pesa menos do que o pastor. Eu, como o senhor, eu concordo que o pastor não tem que se meter a ser político, se candidato a nada. Eu penso dessa forma. Acho que pastor é para pastorear. Bispo, se presidente, se vereador, eu sou totalmente contra isso. Mas, assim, desses pastores que estão envolvidos aí, principalmente esses midiáticos, o senhor vê seriedade nessa postura deles? Sem julgar, a gente não está julgando, é só uma questão de opinião. Como é que o senhor vê, à luz da Bíblia, a postura desses homens? A, a, a Bíblia, Feliciano, Malafaia, e pô, a gente teve é até interessante, porque a Bíblia diz o quê? Que você não pode falar mal do seu governante. A Bíblia diz isso. Você deve orar pelo seu governante. E eu vi aquele Valdomiro diversas vezes falando, quando o Lula ganhou, ladrão não vai subir a rampa, ladrão não vai. Gente, eu estou lendo errado a Bíblia, o que é? Eu não estou entendendo. Então, como é que você vê essas posturas? a Bíblia fala que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E esses falsos profetas, infelizmente, estão com poder. Tem um garoto aí que, quando ganhou, e eu já acompanhava a história do garoto, um garoto que tinha de tudo para crescer e não se corromper, e a gente vê que ele se corrompeu, que é o Nicolas. Esse garoto, Uhum. quando ganhou, eu falei, nossa, bem que merecido. Só que, conforme ele foi andando, é aquilo que eu falei. Ou se corrompe ou morre. É o que eu entendo. Ele se corrompeu, ele confundiu completamente tudo que ele tinha que viver. Um garoto que supostamente carrega a palavra de Deus, que diz que, que é evangélico, que ama o evangelho, que segue a Deus, e a gente vê que ele confundiu as coisas completamente. E é muito lamentável a gente ver que não só ele, que ele, pelo que eu entendo, ele ainda é um membro, mas a gente vê os pastores que estão lá dentro e os que não estão lá dentro. Eu fui expulso da ADVEC por não querer ministrar uma palavra que ia atingir um membro. Eu dirigi uma congregação no Saquaçu, ali perto de Urucânia, em Santa Cruz. E Uhum. quando, quando chegou num domingo, o pastor presidente do campo chegou para mim e falou: Mas tu não prega essa mensagem aqui. Não era um esboço, era uma pregação que ia atingir 100% em cima da ovelha que não dizimava. E não sei se você conhece o Saquaçu, é uma região que a vulnerabilidade é muito baixa. As pessoas vivem lá, não sei hoje, mas as pessoas viviam lá na época de catar latinha. Como é que eu vou chegar e vou dizer, ó, quando você vendeu sua latinha, vendeu quanto? Foi conseguir 10 centavos. Então, você vai ter que me dar 1 centavo dos seus 10 centavos. Aí eu cheguei para ele e falei, não, não posso ministrar isso. Não posso ministrar isso porque eu conheço o meu povo. Simplesmente eu morava numa casa pastoral e fui retirado dessa casa. Tipo assim, você não serve pra gente. Me jogou.
Sorte que eu trabalhava, tinha o meu dinheiro, aluguei uma casa e falei, não retorno mais para a Assembleia, não volto mais para essa casa. E a gente vê que, fora isso, eles se baseiam muito no dinheiro. Então ele não quer nem analisar quem é quem. Se tem dinheiro, tá suficiente. É muito triste isso. Deixa eu ler aqui o comentário da Camille, já está participando aí, ó, está membro aí. A política nos últimos tempos tem mostrado sinais claros de que tende a piorar. Não importa se é da direita ou da esquerda, do centro ou de qualquer outro espectro. Pô, boas palavras, Camilo, gostei. Muitos têm usado o nome de Deus e a fé das pessoas como instrumento para conquistar poder e manipular opiniões. Fazem promessas em nome da fé, mas não vivem a verdade que pregam. E depois ela escreveu: o problema é que Deus não é de religião, e muito menos pertence a partidos ou ideologias humanas. A Bíblia nos lembra em João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Esse versículo, aqui, peraí, aqui. Esse versículo nos mostra que a verdadeira relação com Deus não está em rótulos religiosos ou alianças políticas, mas na sinceridade e na verdade do coração. O senhor falou que ela daqui a pouco está pregando mais com o senhor. Tá mandando bem. Tá mandando bem tua ovelha aí. Obrigado, Camilo, pela participação. Gostei das palavras, gostei da sua participação, muito boa mesmo. Então é isso, pastor. Então, infelizmente, volto a dizer, isso não é uma crítica às igrejas, tá? Não é uma crítica a quem votou em fulano ou beltrano. Eu mesmo, quando eu votei no Lula, eu não votei porque eu sou 100% PT ou 100% qualquer outro partido que exista. Eu, na verdade, eu tenho um pensamento de anarquia que não tem nada a ver aliás, com anarquismo, né? Que não é uma bagunça. As pessoas acreditam que a anarquia seja uma coisa de bagunça, mas o anarquismo, na verdade, ele prega uma sociedade sem vamos dizer assim, uma liderança do Estado, uma liderança de qualquer outro meio. Pelo contrário, as instituições elas têm que ser subordinadas ao povo. Mas você vê o contrário, você vê que as instituições elas se impõem como opressoras do povo. E a minha crítica está nisso, é quando a igreja, não toda a igreja, mas alguns pastores, alguns membros se aliam às instituições, não para promoverem o bem-estar, até mesmo para a própria igreja, e depois para o povo, mas para impor isso seus próprios interesses. Então o perigo está nisso daí. A minha crítica está em cima disso daí. Sobre questões, porque tem o espiritismo, porque tem o budismo, porque não é isso que se trata. Todo mundo sabe o que está escrito na Bíblia, todo mundo, como é que eu vou dizer assim, sabe qual é a verdade do que é. Até eu que sou afastado, eu sei o que é a verdade, mas segundo o que está escrito aqui na Bíblia. Então a gente não vai botar isso em pauta, esse debate em pauta. Mas quando a política ela adentra os portões da igreja e começa a dominar os púlpitos, os altares, de onde deveria emanar a palavra, então isso se torna preocupante. É muito difícil você achar isso normal, né? E ser conduzido como massa de manobra a votar em fulano ou beltrano. Isso não é bom. Nós não somos donos da verdade também para dizer, eu não voto no cara, não, voto naquele ali. Não, eu jamais vou fazer isso. Sempre perguntar, por que você votou no Lula? Já falei, eu tenho uma inclinação para a esquerda porque eu li na história, então eu sempre me senti representado pela esquerda. Se você pegar quem escravizava, quem invadia países, quem fazia com a África o que foi feito, eram pessoas que hoje têm o mesmo pensamento da linha da direita, do capitalismo. Você pega, por exemplo, você conversa com um cara capitalista, ele acha normal ele passear dentro do BMW dele e o cara passando fome na rua. O capitalista normaliza isso.
Ele vai dizer, não fez por onde, não estudou, ou ele não procura saber a raiz daquele problema. A primeira coisa que ele vai fazer é taxar aquela pessoa de preguiçosa, ou de que é daquele jeito mesmo, tem que ser assim. Enquanto a pessoa da esquerda, ela vai tentar minimizar aquilo ali. E a igreja ela tem que ser dessa forma, porque o Atos dos Apóstolos era isso, não era divisão. Atos dos Apóstolos não era isso. E pelo contrário, quando o cara quis dar lá uma rasteira no Paulo, um casal lá dizendo que deram a parte que tinha que dar, e, na verdade não tinham dado, caíram duro por omitir para o Paulo, dizendo, não, já demos o que tinha que ser dado, e pum, os caras caíram lá durinho. Por quê? Porque não deram o valor correto, não foram sinceros. A Bíblia ela prega tanto sobre a questão da avareza, sobre a questão das pessoas ricas que não vão entrar no reino. Mas tu vê de crente querendo ficar rico, nada contra, tá entendendo? Mas é uma controvérsia. Eu, eu, Totalmente fora. Pode eu falar. tava, eu tava até essa semana conversando com a minha esposa e eu toquei num assunto e eu falei pra ela, ó, fulano viralizou. Ela falou, por que todo mundo viraliza menos a gente? Aí eu falei, sei lá. Eu acho que se eu postar uma mensagem, essa mensagem viralizar do dia para a noite, sem eu estar preparado para receber a viralização, eu acho que no outro dia eu estou corrompido também. Então é tudo um tempo. É tudo um tempo Uhum. e é todo o conteúdo que você posta, o conteúdo que você trabalha. Infelizmente, são poucas pessoas que, que abrem espaço, igual você está fazendo, para um pastor. São poucas pessoas que abrem. E as muitas pessoas que abrem para supostos pastores é mediante o que ele é. É mediante o que ele é. Me dá uma oportunidade que eu quero falar sobre um tal assunto, eu quero trazer tal assunto em pauta, eu quero conversar sobre isso. Tá, mas quem é você? Não, sou garçom na Barra da Tijuca e à noite na igreja eu sou pastor. Não, não vai me trazer audiência, não vai me trazer views, não vai me É, trazer compartilhação. Então, é, infelizmente, é isso. infelizmente. É porque, na verdade, as pessoas hoje, pastor, elas, como é que eu vou dizer? Um conteúdo que venha trazer elucidação, venha trazer uma luz, não que, já volto a dizer, seja dono da verdade, tá? Não é isso. Só que eu já li, já estudei, já procurei fazer, né, eu tenho minha formação. Então, quando a gente procura fazer um conteúdo que traga luz, ou que pelo menos faça a pessoa refletir, esse tipo de conteúdo hoje em dia não é interessante, né? Você viu? A Camila escreveu coisas aí bem escritas, bem elaboradas, mas quantas jovens como ela fazem isso? Estão preocupadas em fazerem isso? Não tem, pouquíssimas. É uma peneira. Agora, bota uma mulher dançando, fazendo dancinha erótica. Pô, vai a trilhão os views dela, as curtidas, os compartilhamentos. Vai a milhão. Por quê? Porque o povo quer isso. Isso é muito bem explorado, né? E a igreja, ela não é a igreja na sua totalidade, vou sempre repetir isso. Mas uma grande maioria, ela está embarcando nessa modernidade, nesse embalo midiático. Tá indo na Né? onda. E daí, não, isso é muito ruim. Tipo, eu vi um. Isso eu não estou dizendo, não. Eu vi na internet um culto que parecia mais uma festa, uma rave. Tem labareda de fogo, aí as mulheres louras com os copinhos na mão, que eu quero acreditar que era água e refrigerante, lá, sorridente, dançando. Não estou dizendo que o culto tem que ser uma coisa careta, não, não é isso. Mas o culto ele não é careta. Eu já frequentei igreja, a gente tem igrejas aí que o cara toca estilo soul, estilo várias músicas, estilo gospel, diferentão, que a pessoa dança, se alegra. Mas quando você pega as igrejas preocupadas em imitar o mundo, então alguma coisa que não está certa está errada. Eles querem falar que fazendo isso atraem a juventude. Eu não, eu fazendo uma rave gospel, eu vou atrair mais jovens para a igreja, mas na verdade não é bem assim.
Não é bem assim. Está imitando o mundo. E a Bíblia ela fala que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem como juntar as duas coisas. Aí alguém pode chegar e falar, não, mas estava fazendo o que estavam fazendo era para um algo bom, trazer mais jovens. Sim. O Neemias, capítulo 6, Sambalat, Tobias e Gesem convidam Neemias para congregar com eles. Vem e congrega. A intenção deles era boa, o convite deles era bom. Porém, a proposta era para matar Neemias e parar o que Neemias tinha para fazer. Então, é bem isso. Tudo que a gente falar, tudo que a gente agir, tem um contexto dentro da Bíblia, tem um respaldo dentro da Bíblia. Então, eu não posso amanhã chegar para a igreja e falar: ó, hoje a gente não vai fazer um culto de estudo bíblico. Hoje a gente vai sentar, vai sentar e vamos fazer um baile funk gospel, que a gente vai trazer a juventude que está perdida aí fora. Deus vai olhar para a gente, vai virar as costas e a gente vai ficar que nem bobo, sem presença de Deus, imitando o mundo e sendo inimigo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta um pouco pessoal, só responde se eu puder, se eu quiser, claro. Essa tribulação que o senhor passou com o seu filho, né? Essa última agora. Você teve 2 filhos que morreram, falou, mas nesse último agora. Assim, se o senhor não tivesse a sua fé firmada em Deus, em Jesus, o que o senhor acha que teria acontecido com o senhor, pastor? Meu filho nasceu em fevereiro. De fevereiro, março, abril e maio. De fevereiro até pelo menos 10 de maio, Deus ficou em silêncio comigo. Eu orando e Deus não respondia. Eu orando e Deus não respondia. Eu fazia uma escala com a minha esposa. No dia que eu estiver na igreja, você está aqui. No dia que você estiver aqui, eu estou na igreja. E assim, a gente faz a escala para a gente não ficar fora. E, e quando eu estava na igreja, num culto, ela fez um grupinho dela lá dentro do hospital também. E se reunia todos os dias, meia-noite, para orar. E Deus em silêncio. Tanto comigo, tanto com ela. E ela, mulher sempre é mais complicada, mulher que carregou a criança 9 meses na barriga. Ah, por que que Deus está em silêncio? Por que que Deus está em silêncio? E eu fui questionar com ele, com Deus. Você como já trabalhou no Marisco, você sabe que em frente à UTI tem 2 sofás, uma televisão. E eu Uhum. cheguei ali, plena madrugada, dobrei o joelho e comecei a perguntar: por que que o senhor está em silêncio? Por que que o senhor não está respondendo? Quando eu estava levantando, eu vi a voz do Espírito Santo no meu coração falar: não é você que prega, que o professor não fala durante a prova? Então, as minhas palavras no altar fizeram com que eu ficasse firme todo o processo, porque eu estava passando por uma prova. Então, eu tinha que concluir aquela prova sem reclamar, sem murmurar. Depois dessa reunião que eu tive com Deus, desse particular que eu tive com Deus, meu filho ele teve uma melhora. Ele já tinha saído do tubo, ele estava entubado, ele tinha saído do tubo e colocaram uns aparelhos para ver se ele tinha algum problema neuro. Esses Uhum. aparelhos agitou 100% do meu filho e eu cheguei para o hospital e falei: esses aparelhos estão incomodando. E o que eu ouvi da doutora Ana Carolina, a chefe da UTI, foi: a gente é os médicos, a gente sabe o que está fazendo. O resto você já sabe da história. Não é complicado, é muito difícil mesmo. Então, é como você falou, né? A prova, a pessoa passa por essas provas e assim, eu acredito que só há de ter vitórias, coisas melhores na sua vida por isso aí, que vida de pastor, isso aí é luta, né? Pastor sincero, pastor que está ali, né, que não usa o cargo para se dar bem, para se promover, mas que pelas ovelhas, eu creio que Deus tem alguma coisa de bom para o senhor que vai honrar a sua fé. É o mínimo que eu posso lhe dizer, É né? claro. Como uma pessoa afastada. Agora, voltando de novo aos nossos questionamentos, com relação ao tema, o senhor vê alguma esperança? Aliás, primeiro, se o senhor vê uma esperança de que possa haver mudanças no comportamento da igreja
com relação à política e o que precisa ser feito para que essa mudança aconteça. Então, o que eu sempre falo é a mudança. Para acontecer uma mudança, tem que haver uma limpeza. Então, vamos fazer uma limpeza e fazer uma varredura em toda a casa presidencial. Fazer uma limpeza em Brasília. Tirar aqueles que estão só fazendo algazarra. Porque se você se candidatar a algum cargo, vai ter alguém que vai te perseguir. Então, fazer uma limpeza, colocar todo mundo novo. Agora a gente vai ter uma mudança. Porque são pessoas novas, são pessoas que surgiram do nada. É bem complicado isso acontecer. Pode até parecer uma fala boba, mas é bem complicado isso acontecer. Pode acontecer, colocar pessoas que surgiram do nada, se candidataram, e Deus levantar esses povos para acontecer a mudança na nossa vida, no nosso estado, no nosso país. Para isso acontecer, tem que haver uma mudança radical, radical. Começando com a igreja. A igreja não deixar mais se corromper com isso. Se algum sacerdote, se algum pastor vê um desses cortes ou vê esse podcast por completo, não confundir nunca e jamais a política com a religião. Não trazer políticos para cima do altar, como você já falou, que é lugares santos. Não misturar as coisas, porque quando mistura as coisas só dá para ir de mal a pior. Como eu já falei agora há pouco, não tem como eu ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Ou tenho que escolher qual das duas amizades eu quero seguir. Não eu tenho que escolher qual caminho certo eu tenho que tomar. E para essa mudança acontecer, no meu ponto de vista, tem que haver uma limpeza geral. Beleza, é isso aí. Bom, pastor, nós estamos aí já para 1 hora e meia de conversa. Rapaz, rápido. Passa rápido, né? Passa Rápido. rápido. Antes de partir para o encerramento, para as considerações finais, eu quero saber do pastor se o pastor tem mais alguma coisa para falar em relação a tudo que foi falado aqui, do que foi dito, o que o pastor tem de orientação. Então, uma das minhas falas, a mudança, como eu já falei agora há pouco, a igreja tem que parar de se corromper. Os pastores têm que parar de se corromper. Os pastores que fazem parte de uma linhagem de igrejas que estão envolvidas lá têm que tomar atitude e bater o pé. Tem um pastor aqui do Rio de Janeiro, aqui de Madureira, que ele decidiu mudar completo. Ele bateu o pé e falou, não, a partir de hoje eu parei de ser fantoche. Eu vou tomar minhas atitudes. E ontem teve a inauguração da igreja dele em Oswaldo Cruz. Eu fiquei maravilhoso quando eu vi isso. Ele tomou atitude. Então, você é pastor, você é levantado por Deus. Se você falar não para o seu sacerdote, ele queira te expulsar da igreja, Deus é com você. Então, vá em frente, se levante, bata a poeira dos teus pés, segue o teu caminho, vai fazer o que Deus te chamou para fazer, que é pastorear, mas não se corrompe. Porque a gente vê, eu faço parte de linhagem de igreja grande. O meu pastor, ele me dá uma ajuda de custo. E pela ajuda de custo que o meu pastor me dá, eu sou sujeito a isso. Não, você não é sujeito. Você é sujeito a Deus. Deus quer te usar onde quer que aconteça. Então, se tiver que fazer algo que você vê que não é certo, não faça. Saia imediatamente, que Deus vai te guiar os caminhos certos. Uma outra coisa, os governantes, políticos, vereadores, senhor prefeitos, fiscalização. Fiscalização. Fiscalize hospitais, fiscalize escolas, fiscalize em tudo. E um assunto interessante que me falaram essa semana é o assunto de religião nas escolas. Eu não posso acreditar, meu filho não pode acreditar que a descendência dele veio de um macaco. Ah, Uhum. isso é apenas uma classe, isso é apenas uma aula de geografia, de história, ou seja lá do que for. Tá, traga essa aula, mas traga algo baseado na Bíblia também, numa aula de educação religiosa. Traz algum assunto relacionado a isso. Porque o meu filho, o seu neto, minha neta, ela não pode acreditar nem ter certeza que ela veio de a descendência dela com um macaco. Como aconteceu há poucos dias numa escola aí, que uma das professoras era evangélica e falou, não, mas o meu aluno, ele tem uma linhagem religiosa diferente e ficaram com raiva da pessoa. Então, só até Entendi. aqui. E agradecer mais uma vez a você também pelo espaço. Muito obrigado. É uma honra ter
uma pessoa como o senhor, com tanto conhecimento e com tanta humildade também, né, se propõe. Na verdade, o senhor pediu um espaço, falou assim, poxa, vamos fazer uma live. Vamos... Pô, fiquei super feliz, foi legal, acho muito bom isso. A partir do senhor, que raramente chamam pessoas religiosas para vir aqui, não porque eu não gosto de religiões, é porque por exemplo, eu acredito na laicidade da população, do povo. Eu acredito que se o senhor teve espaço, embora eu não partilhe da fé de um candomblessista, se ele quiser vir falar na minha rádio, eu não posso negar a oportunidade a ele de falar. Um budista, também não posso. Não é que eu vá discordar ou concordar com ele, não é disso que se trata. Mas é a laicidade, é o direito da pessoa falar, né, por aquilo que ela vive, por aquilo que ela prega. E mas eu acho porque eu entendo que não é a religião ou o credo que ela prega que define o seu caráter. Né? A gente sabe que tem pessoas que estão dentro da igreja que, infelizmente, não têm um caráter bom, nem todos, claro. Tem pessoas que são sérias, que são puras e que estão ali fazendo um trabalho sério, como também a gente encontra pessoas sinceras no candomblé, ou na Umbanda, ou no budismo, seja onde for, também como a gente encontra pessoas de má índole nesses mesmos espaços. Né? O Tá bom e o misturado. mal, ele está sempre ali. A questão é quando você for prestar a tua conta, que não é comigo, que não é com o senhor, mas é com quem toma conta desse troço, disso tudo, né? É por aí que vai. Por aí que já brotou mais um recadinho da Camila aqui. Ela tá te fazendo um convite aí. Ah, tá. Pô, cara, eu já falei pro pastor para ele botar o endereço, que eu vou falar com a minha patroa aqui. Ó, Conforme for. essa mini vigília que ela tá falando aí, Uhum. a gente já faz ela há um ano seguido. A cada 3 meses a gente faz uma edição que tem como tema Desperta Brasil. A gente tá indo para a Hum. quinta edição do Desperta Brasil. No caso, estamos completando 1 ano e 3 meses direto já com esse tema. E agora, no sábado, dia 30 de agosto, tá? Como ela fez o convite, também esteja convidada, eu vou te mandar o cartaz oficial. Pode mandar aí que a gente dá uma olhada aqui. Que, aliás, assim, eu fui da Universal e a última igreja que eu frequentei foi a Nova Vida, né? Eu fui cheguei a fazer parte do corpo ministerial da igreja Nova Vida. Só que a fé esfriou e outros fatores que não justificam, tá? Não quero aqui botar justificativa para nada. E hoje, pelo que eu vejo acontecendo e tudo mais, eu não me sinto nem um pouco impulsionado, não pelas pessoas, mas por todo o conjunto da obra. Eu estou muito assustado com tudo que eu tenho visto. E esse assunto que falamos aqui veio a calhar. Bom, pastor, considerações finais, que o senhor mais tem a dizer? Agradecer a Deus pelo espaço, agradecer a Deus pela oportunidade, orar sempre pela nação brasileira, porque a nação brasileira deixe de ser uma nação corrompida, que os seus governantes venham trabalhar em prol da população brasileira, da nação brasileira. É como a gente leu, é como a gente diz, sabe que a Bíblia nos revela que o político, o governante que governa com sabedoria, tem a presença de Deus. Aquele que não tem, que não governa com sabedoria, está jogando pérola aos porcos. Então, que eles venham governar com sabedoria, que eles venham entender que não pode haver esse tipo de divisão entre a política e a igreja, a religião e a política de forma alguma. Agradecer também mais uma vez a você, eu não me canso de agradecer a você pelo espaço, pela oportunidade, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, abençoar essa rádio, abençoar a Cris, que não pôde participar, mas vou abrir uma escala novamente e a gente vai participar nós três juntos, conversarmos e é isso. E vai ser interessante que a Cris ela é Rastafari, né? Esse é um papo muito interessante. Ela tem até aqueles cabelos tipo Bob Marley, aquela coisa toda. Vai ser bem interessante essa live. Então, pastor, quero mais uma vez agradecer, tá? Tanto nessa vez quanto na outra vez que o senhor veio. Foi muito boa, entendeu? A live. O senhor é uma pessoa que esclarece os pontos, não corre das perguntas, responde dentro do seu entendimento e à luz da Bíblia, sabe? Isso é muito legal e com sinceridade, que é o mais importante. Tá? Eu, sim, peço a Deus que
tudo de bom recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua congregação. Camille que está aí participando, muito obrigado também. E é isso, tá? Muito obrigado mesmo. E se eu quiser aí dar algum recado da tua igreja, nos cultos, fica à vontade aí, pode falar. Tá. Nós temos cultos quartas-feiras, que é culto de estudo da palavra. A gente está com uma série interessante que são os 66 livros da Bíblia. A gente está finalizando amanhã o Pentateuco, que é o quinto livro da Bíblia. A gente está estudando Deuteronômios. Vamos começar amanhã nós recomeçamos do capítulo 12 até o capítulo 34. Sou eu e uma diaconisa, a diaconisa Lucinete, que somos responsáveis pelo culto de estudo da palavra. Na sexta-feira temos culto de libertação, onde eu sou o dirigente do culto. Nós sempre trazemos um pregador diferente. Todos os horários do nosso culto são às 7 horas da noite. No domingo, pela manhã, estamos indo para a praia de Barra de Guaratiba, onde nós vamos estar realizando o batismo nas águas, onde 3 pessoas, inclusive a Camille também, estará se batizando nas águas, junto com mais 2 garotas, mais 2 jovens, estará participando do batismo das águas, virando uma nova criatura, uma nova pessoa. E à noite temos o culto de Santa Ceia. Todo último domingo de cada mês, a gente faz um culto da família, onde a gente traz uma mensagem relacionada à família. No final, convida todas as famílias em direção ao altar em formato de fila e fazemos uma oração individual por cada família. Não é o grupo todo junto, não. Nós colocamos o azeite, o óleo ungido sobre as mãos e a testa dos governantes da casa, no caso do marido e da esposa, e oramos em prol de toda a família que ali esteja. E no último sábado agora temos a mini vigília, e é só isso, só isso. Em janeiro, nossa festividade. 2, Ok, 3 e 4 de janeiro. ok, obrigado, pastor. Então, para vocês que vão assistir a live, vai ter os cortes também. Muito obrigado quem compareceu. Camilo, muito obrigado. Beijão para você, pela participação. E é isso aí, galera. Essa aí foi mais uma live aqui da Web Rádio JP 67, Som da Resistência, Conexão Roots, hoje sem a presença da Cris, mas aqui batendo papo com o pastor Marcelon, da igreja. Qual é o nome da igreja, pastor? Assembleia de Deus Coluna de Betel. Coluna de Betel. Muito obrigado, gratidão, pastor. Boa noite a todos. E fui. Tchau, gente.